gravar mais um vídeo. Estou feliz com o Senhor, até que o Senhor nos ajudou. Quero agradecer cada um de vocês pelas mensagens enviadas, vai ser baixinho. Sou grato a Deus pela vida de vocês, que são bênçãos que Deus colocou no meu caminho. Às vezes quando a gente está só, não tem ninguém para conversar, a gente envia vocês com as mensagens. Quero agradecer cada uma mensagem enviada. Que Deus os abençoe. Estamos hoje em mais uma semana, no segundo dia da semana, né? Até que Deus nos carregou, né? Daqui para frente Ele vai nos carregar mais, vai nos abençoar mais que ser abençoado. Ele pode muito mais do que a gente possa imaginar. Vamos para mais um vídeo. Vamos começar assim. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por all pensamento e ignorância que eu fiz, que eu posso fazer que te agrade ao Senhor. Perdoa-me, Pai. Perdoa da minha casa, perdoa minha parentela, somos pecadores, Pai. Temos falhado na tua presença, Pai. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado por mais um vídeo, pelo alimento, pela família que o Senhor me deu. Obrigado pelo ministério, obrigado principalmente pelo Senhor Deus Santo. E não desistir de nós, somos pecadores, Pai. Pai, fala conosco hoje no livro de Neemias, no capítulo 5. Não sei o que eu quero falar, não quero o que eu quero ouvir, mas que o teu Espírito tenha a falar, Pai. Tudo é para a glória do teu santo nome. Amém. Livro de Neemias, do capítulo 5, irmãos. Neemias é aquele que era copeiro do rei Artaxerxes, quando foi cativo pelos caldeus, pelos babilônios. Ele era mordomo, copeiro do rei. Quando ele soube do estado de Jerusalém, a miséria que o povo ficou, que eles ficaram, dos pobres, né, que os grandes foram. Os pobres ficaram para lavrar a terra e pagar tributo aos reis. Esse Neemias, quando soube do triste estado que ficou a cidade, o templo destruído, os muros derrubados, ele não foi, tomou atitude de logo falar com o rei. Primeiro ele se lamentou, chorou, e foi a presença daquele que tudo pode. Ele foi a presença de Deus, pediu que direcionasse o coração daquele homem para que fosse essa uma bênção para ele, que a bênção era a reconstrução do templo. Aquilo que ele pedisse, e a oração de Neemias foi ouvida. É muito bonita, a oração de Neemias é muito forte. Quem não leu ainda, capítulo 2, 3 tem a oração dele. Ele não colocou ninguém como pecadores, ele colocou ele e a família dele como pecadores, ensinando nós a maneira de orar. Né? Então ele foi até o rei, ele serviu ao rei, né? Ali tudo ele tinha, do bom e do melhor. Que o rei comia, ele tinha que comer primeiro. Se o rei conseguia nada, ele morria. O rei não. Tudo era, ele comia do bom, nós vivíamos no palácio. Era um escravo que tinha tudo de bom e do melhor, mas era um escravo. Quando ele ficou sabendo disso tudo, o estado ruim que ficou a cidade, o povo que ficou em Jerusalém, ele orou ao Senhor. E Deus deu graça a ele perante o rei. Ele foi servir o rei perguntou por que ele estava triste, eu vi a tristeza, a mudança que teve o rosto de Neemias. Sem dúvida, ele antes, ele só via alegre, né, sorridente. Nesse dia ele estava machucado pela miséria que ficou o povo de Israel, o povo dele, né? E ele pediu, o rei perguntou o que seria aquilo, ele falou que se não for, que a tristeza é porque os muros da cidade onde ele morava, dos pais dele, o templo, tudo foi destruído. E o rei pediu um tempo a ele, pediu a ele qual o tempo que ele deveria levar para reconstruir esse templo. Ele falou o tempo e o rei permitiu, ainda deu carta, pediu ajuda para ele. Esse aqui é o Neemias que nós falamos, que a Bíblia está falando. Um homem, um servo, que era prudente, temente ao Senhor. Agora eles estão na reconstrução do templo.
no capítulo 5, os pobres murmuram contra os ricos, Neemias repreende estes últimos. Os pobres murmuravam contra os ricos, que era tomado dinheiro, davam dinheiro a juros, não ajudavam. A ajuda deles era saquear, né? Eles emprestavam dinheiro a juros altos, tiravam um pedaço da terra como pagamento, e os pobres foram se queixar, Neemias, é como nós hoje. Os menores vivemos queixando de tanta coisa, tanta carestia, né? Tem pessoas ainda que entram nos bancos, vai fazer empréstimo de juros abusivos. É aqui, está dizendo, a palavra do Senhor, essa é para nós. Então, tomamos dinheiro a juros abusivos, eu já fiz parte disso. Eu passei de 2005 até 2006, pagando uma conta que nunca terminava, por causa do empréstimo que eu fiz com uma certa pessoa. E eu fiquei pagando aquele juros durante 16 anos. Mas chegou um tempo que eu tomei posição e falei, não, agora vai ter o que falei para minha esposa e para meus filhos. Agora vai dar no que der, mas eu não vou mais negociar. Se faltar, Deus vai suprir. Deus deu condição de eu pagar toda aquela dívida. A dívida que era minha, porque eu emprestei meu nome, emprestei meu CPF. Vamos ler então alguns versículos. Foi, porém, o grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia, com os nossos filhos, nossas filhas, somos muitos, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia, a nossa terra, as nossas vinhas, as nossas casas, empenhamos para tomar nosso trigo nesta fome. Também havia quem dizia, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre a nossa terra, as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e os nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até alguns de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm a nossa terra e as nossas vinhas. Aqui é a reclamação do povo, que eles não tinham condições. Se eles quisessem plantar, eles tinham como emprestar, tinha naquele tempo. Quando não tinha como pagar a dívida, eles tomavam os filhos como servos e servos como escravos. Tomavam um pedaço da terra. E é o que estava acontecendo. Os próprios irmãos, todos judeus, todo povo de Deus, todos eles não estavam unidos, porque estavam edificando a cidade, reconstruindo a cidade. Mas os grandes não olharam para isso, eles olharam que eles tinham condições de emprestar e de crescer às custas dos outros. E eles foram se queixar a Neemias. Desses juros abusivos, desse jeito que eles estavam procedendo com eles. Mas Neemias foi falar com eles. Neemias não achou aquilo certo, se bem que nós vamos ver aqui depois da leitura, que Neemias também fazia isso, emprestava. Mas a partir desse momento já não emprestava mais. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, e essas palavras muito me enfadei, e considerei comigo mesmo o meu coração. Depois peleguei com os nobres e com os magistrados. E disse, usura tomais cada um do seu irmão, e ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente, segundo as nossas posses. E vós outra vez venderíeis vosso irmão, ou venderiam a nós? Então se calaram e não acharam.
que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, dos nossos inimigos? Também eu e meus irmãos, meu moço, a juros lhe temos dado dinheiro e trigo. Deixamos esse ganho. Então, eles, mas o irmão, para ele cobrar das pessoas, dos outros, ele tinha que dar testemunho. Como ele também emprestava juros, eles, irmãos dele, eles pararam de fazer. Se você quer chamar a atenção da pessoa, se você acha que a pessoa está errada, você está no mesmo erro, primeiro conserte a tua vida, para depois falar com o teu irmão. E foi o que ele fez quando ele ficou sabendo. Ele primeiro parou de emprestar, não deixou mais para os irmãos dele emprestar. Aí eles foram falar com os grandes, com os magistrados, com aqueles que têm condições. E ali eles fizeram aliança, que não emprestariam mais dinheiro a juros e repartiriam as sementes. A reconstrução de Jerusalém nesse tempo foi muito difícil. Tinha inimigos de outras nações, tinha outros povos. Havia mesmo entre os judeus que tentaram impedir a reconstrução do templo. E agora, para ficar pior, ainda tem essa queixa dos pobres, né? Ou dos pequenos, que murmurando contra os grandes, que tomavam para vender tudo que fazia, prestava dinheiro a juros, tomando posse do que era dele, dos pequenos. Hoje, irmão, nós passamos por isso. Eu conheço tantas pessoas que saem do empréstimo e entram em outro. É como se fosse uma novela, um seriado. Sai do buraco, cai no buraco. Hoje nós vemos as pessoas fazendo isso. E aqui nesse tempo da reconstrução de Jerusalém, quando Jeremias era o governador, bem que ele já não era, ele já estava reconstruindo a cidade. Era a mesma coisa. A Bíblia fala sobre a gente tomar dinheiro a juros, emprestar a juros. Está na Bíblia. É um erro. Juro abusivo, principalmente. E hoje o que nós mais vemos, tem muitas pessoas hoje que vivem de agiotagem, empresta juros abusivos. Irmão, então Deus não agrada disso. Está prejudicando quem tem necessidade, prejudicando os pequenos. Só que os menores, os pequenos, eles têm que vigiar. Se eles não têm condição, não façam. Eu morei um certo tempo na cidade do interior da Bahia. Tomei dinheiro para plantar feijão, plantar mandioca. Uma vez eu fui seguro da roça, não precisou eu pagar. Também não deu, não nasceu nada. Tempo de seca. Mas depois eu plantei, as roças que eu plantei, me deu um bom lucro. Não era um juro abusivo. Eles faziam o planejamento ali, agora a roça você tem que zelar para ela dar. É o que aconteceu aqui com o povo de Israel. E uma seca, né? Deve ser um tempo difícil, plantando com as mãos. Sem dúvida aqui, como eles estavam plantando, os grandes, os que eles deviam também estavam. Então, às vezes eles tinham que plantar o dele, emprestar ou dar os filhos que estavam empenhorados para plantar dos grandes, aqueles que emprestavam. E hoje o mundo vive nessa cobiça, meu irmão. É uma coisa que Deus não agrada. É como se o homem vivesse escravizando o homem. Na realidade, é praticamente isso. Só que como tem uma lei também hoje do homem,
é proibido, né? Mas a gente sabe que muitas pessoas são escravizadas no trabalho. Quantas pessoas que vêm de outros países, eu vi falar, eu não vi noticiário, mas eu vi as pessoas falar, sabe, depois de cortar o cabelo e vi as pessoas falando que chegou um rapaz lá com um cartão, prestando dinheiro a juros, e ele começou a conversar e falou que ele vivia disso. Ele disse que se ele for trabalhar, ele trouxe a condição de onde ele veio, do país que ele veio. O país que ele veio é vizinho nosso aqui na América do Sul mesmo. E ele disse que se ele for ver só do trabalho, a mão de obra para eles que estão vindo de lá para cá, é muito barato, não compensa. Então ele disse que para aumentar o ganho dele, ele empresta dinheiro a juros, é juro abusivo. Ele estava emprestando lá para um rapaz, ofereceu a 12%. E eu conheço muita gente que vive disso. É o que estava acontecendo aqui com o povo de Israel no tempo de Jeremias. Eles eram escravos dos próprios irmãos, eram escravos do próprio povo de Israel. É o que nós vemos hoje no mundo, irmão. Quando um homem tem condição e outro não tem, ele procura tirar proveito da falta de condição do outro. Então, o Neemias, ele como governador, ainda não era, mas propenso a ser governador, ele estava reconstruindo o mundo, como líder da povo de Israel. Ele chamou a atenção dos ricos e dos grandes que não fizessem mais aquilo, que aquilo era errado. Ele estava como se estava escravizando os próprios irmãos, estava escravizando os próprios parentes dele, que o povo de Israel, todos eles eram parentes. Né? São os 12 filhos de Jacó. Então, ele chamou a atenção que não fizesse mais aquilo. E nós sabemos, pela Bíblia, que o agiotá e o abusivo, Deus não agrada. Versículo 19, 19. E o que se preparava para cada dia era um boi e 600 ovelhas escolhidas, e também aves se me prepararam. E de 10 em 10 dias, de todo o vinho muitíssimo, e nem por isso exigiu o pão do governador, porquanto a servidão desse povo era grande. Lembra-te de mim, parabéns, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Aqui Deus, ó Neemias, mostrando, falando com Deus o que ele fazia, o que ele tinha por direito como governador. Ele não abriu mão, fazendo o bem para o povo, para ajudar o povo, para que o povo crescesse, para agradar a Deus. E aqui nessa oração, ele pede a Deus que lembre dele, nesse bem que ele fez ao povo. Neemias, talvez ele não fez esse bem para aparecer perante Deus, mas foi para ter um galardão, para ter um crédito perante Deus quando viesse. Para quando vier o juiz, ele ter isso, que Deus ia lembrar dele, de todo o bem que ele fez ao povo. Não diminuiu a servidão dele para ele. Ele não fazia questão do manjar, do governador, do rei, do alimento, de tudo que ele tinha direito. Ele abriu mão por causa dos pequenos. E aqui ele ora a Deus e peça a Deus que lembre dele do bem que ele fez para aquele povo. Irmãos, se nós fizermos o bem, nós colheremos o bem. Vamos fazer o bem, vamos ajudar os necessitados, os órfãos, viúvas. É o verdadeiro cristianismo, irmão. Está na própria Bíblia, está falando isso. Lá no livro de Tiago, se eu não me engano.
Então vamos fazer o bem. Nosso nome estará escrito no livro das obras. Se nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, pode ter certeza que o que você faz de bem, para ajudar teu irmão, ajudar teu próximo, demonstrando o amor de Deus na vida sua e na vida dele, pode ter certeza que vai estar escrito no livro das obras. E Deus vai te galardoar por isso. Que Deus abençoe, que mais o Espírito Santo fala no nosso coração. Quando for orar, meus irmãos, pedem a Deus para me dar a interpretação da palavra dele, para que eu venha entender o que ele está falando comigo. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, apresento, Pai, nessa hora as nossas necessidades espirituais, as nossas necessidades, Pai, seculares, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, nessa hora, que supre cada uma delas, Pai. Cura, Pai. Visita, Pai, nessa hora nenhuma, Pai. E por causa dessa enchente que está dando, Pai, na cidade de Salvador, eu creio, Pai. Ela perdeu tudo, Pai. A casa dela foi varrida pelo córrego, por um córrego, pela enchente, Pai. Pai, supra a necessidade da tua filha. Ela tem passado tanta luta, Pai. Meu filho no estado de São Paulo, passou que fez uma cirurgia, a cirurgia não sai. É tanta tempestade sobre a tua filha, Pai. Acorde ela, dá força a ela, Pai. Assim eu peço por cada um dos teus filhos, Pai. Peço que o Senhor abençoe, abre porta, que o Senhor fortaleça, que o Senhor dê saúde, Pai. Tudo é para a glória do teu santo nome, Pai. Eu agradeço por tudo que o Senhor fez por nós e tem feito, Pai. Eu agradeço, Pai, pela minha vida, pela vida de cada um que está conosco, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Irmãos, o nome do canal é José Igor, contando parte da minha história. Estamos com 247 inscritos no YouTube. Que Deus abençoe cada um de vocês. No Facebook, Instagram, no TikTok. Que Deus os abençoe. Jesus está voltando, meus irmãos. Prepara para encontrar com o Senhor teu Deus. Jesus te ama, eu também te amo. Fica aqui o abraço, irmão Jorge. Com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.